Fala pessoal, tudo bem? A Soundnotes, ela lançou o primeiro modelo dela, que foi o Joko, no ano de 2022, e agora ela resolveu chegar no campo onde a guerra Hi-Fi realmente acontece, e chegou botando pressão, metendo o pé na porta. Então vamos falar aqui do Soundnotes, que foi feito, né, em companhia com a 7Hz e a Linsur, que é o modelo 0. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, que isso me ajuda demais para fazer seguir crescendo. Deixa os comentários aqui se você já recebeu esse modelo. Deixa aqui nos comentários aqui que a galera também vai conhecendo um pouco sobre o fone. Eu não tô com o fone aqui porque eu já acabei vendendo ele para um amigo meu que chama Nicolas Lovolo, que é um amigo meu aqui, mora na província de Santa Fé. Não é aquela música Fernando Sorocaba? Sei lá, uma música um pouco mais antiga, essa galera que falava de uma menina da província de Santa Fé. Não, esse aqui é um cara que mora na província de Santa Fé. Mas aí acabou chegando o fone e eu tava vendendo um outro fone pra ele e acabei mencionando e falando, manda esse pra mim aí também que eu achei legal. Acabei mandando pra ele, mas claro, eu ouvi aqui o fone, fiquei com alguns dias e curti demais. Creio que já vou trazer algum outro pra deixar um comigo aqui, porque eu acabei gostando bastante dele. A apresentação dele é básica, né, como parecido aquelas apresentações dos fones da CCA, da Vida, KZ. Ele vem com 6 pares de ponteiras, aí já muda totalmente, né? Então aqui a gente já não tá falando de KZ e CCA. Com várias cores, né, que chama bastante atenção, e um cabo de excelente qualidade. O fone em si ele tem um desenho muito bonito. Eu peguei essa cor azul aqui porque eu acabei gostando demais, e tem uma semelhança aqui com esse meu baixo aqui, ó. O azul é muito parecido. Vou pegar ele aqui com a luz, ele fica um pouco diferente, né, mas é azul. O encaixe dele foi super bem nos meus ouvidos, encaixou muito bem com as ponteiras, né, ideal para o meu pro tamanho aqui do meu ouvido. Quanto à sonoridade, ele tem uma pegada que vai um pouco ali no caminho da Moondrop, né, no caso do Moondrop Shu, porém com uma certa dose um pouquinho maior nos graves. O subgrave ele é bem acertado, que ele traz, né, uma certa envolvência na música. Eu gosto desse subgrave porque ele traz muito a pegada de alguns fones para andar magnético, por exemplo, um Timeless, um Shure S12, o Hook X também, que tem isso, que você tem essa certa autoridade da música, onde te dá essa sensação de grave, porém ele acaba não afetando nas frequências graves. Eu diria, né, sempre dou alguns exemplos meio doido aqui, mas é como se fosse a manteiga que você passa na forma para untar, que ela não vai afetar, né, no gosto do pão, ou bolo, né, caso você esteja fazendo, mas ele não deixa grudar no fundo. Então é um exemplo meio nada a ver, mas é como eu sinto, né, que esse subgrave um pouquinho levantado, ele não afeta na qualidade do som, né, ele não vai sobrepor, porém ele vai deixar essa música com um pouquinho mais de autoridade. E isso acaba deixando o fone um pouco mais musical também. Os graves ele entrega com uma boa qualidade e quantidade, né, com esse impacto bem legal. Os médios trazem as vozes, né, com certo protagonismo, ela bem posicionada, não fica lá para trás, mas também não joga muito na cara. Os agudos dele conta, né, com volume que tem uma excelente extensão, né, com muito arejamento, muita naturalidade. O palco sonoro dele também é ótimo, não é tão gigante, porém é com um tamanho bem legal para trazer uma maior naturalidade. Se você pegar algo muito íntimo aqui, não fica tão natural, e também fones que tem esse palco sonoro muito gigante, ele perde um pouco essa naturalidade. Aqui sempre é ter um palco sonoro médio que acaba trazendo um pouco mais, algo um pouco mais real. A imagem dele é bem acertada, assim como também o seu detalhamento. Dando a conclusão aqui, ele é um fone que ele vai ficar no meio caminho entre o Moondrop Shu e um CCA, CRA ou KZ ESX, né? Ele fica basicamente ali no meio. Ele é para aquela pessoa que quer algo um pouco mais neutro, porém não tão neutro, né? O interessante dele é que esse subgrave, principalmente porque traz essa autoridade sem afetar, né, o volume dos graves, e é algo que a Moondrop não tem, porque obviamente é um fone um pouco mais, não é um fone neutro, né, o Moondrop Shu, mas ele já é um pouco mais direcionado ao neutro.
E no caso aqui ele cumpre muito bem o papel ali para aquela galera que às vezes fala, poxa, eu queria um pouquinho mais de peso no Moondrop Shoe. Aqui ele tem, e já não é tão forte com o CRA, que também não é tão forte em comparação com os outros fones, assim, mas assim, ele tem um pouco menos de volume ali. Eu acabei, falando a verdade, pro meu gosto musical, eu acabei gostando mais dele que o do Moondrop Shoe. Porque esse subgrave acabou me ganhando um pouco, né? Como eu falei, ele vai ter um pouquinho de peso, né? Vai ter um pouquinho mais de peso indo pro lado CCA, mas também toda essa qualidade, todo esse detalhamento no Moondrop Shoe. E outra coisa também, que eu talvez recomendaria esse fone aqui como um fone um pouco mais, com a sonoridade um pouco mais audiófila, ali próximo aos 100 reais, né? 110 reais, 20 dólares. Não pela sonoridade somente em si, mas é que, cara, eu até tô com um fone aqui da Moondrop Shoe que ele teve um probleminha que eu vendi, o fone que eu passei aqui pelo review, mandei vendi, acabei vendendo ele, né, pra um cliente. Ele tem um probleminha do filtro, que ele é um pouco fino. Não é um problema, assim, mas assim, algumas pessoas que acabam morando numa região um pouco mais úmida, ou que toma banho e depois já coloca o fone de ouvido, ele acaba ficando úmido, esse filtro, e com o tempo, né, alguns momentos ali, ou até horas ouvindo música, ele acaba desbalanceando o volume, né, porque provavelmente ele vai ficando um pouco mais úmido, ele deixa acabar passando menos volume de um dos lados ali, e a pessoa fala, poxa, tá estranho, aí depois pega o fone outro dia, tá funcionando normal, e depois de umas horas ele começa a ter isso daí. Então, esse é um fone. O Triple Meli também às vezes acontece isso, porque esse filtro, né, ele é muito fininho, e aí com a umidade do ouvido, eu sempre falo, né, limpe o ouvido antes de ouvir música, mas algumas pessoas não fazem isso e acaba gerando esse certo problema. Então, com o Zero não vai acontecer isso. Beleza? Então, mais um fone super legal aqui, que chegando nesse mundo, né, dos 20 dólares ali, que tem uma qualidade boa hoje em dia, né, mas que tem uma guerra gigante dos fones de Hi-Fi, principalmente, né, os fones chineses, e que ele chegou tendo uma posição muito legal. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau.